Muito bem, numa parceria da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, da Band Mais e também do Band Negócios, nós vamos entrevistar hoje aqui a Kelma Camargo. A Kelma é diretora regional do Secov. O Secov é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais. Kelma, um prazer muito grande ter você aqui no Grupo Bandeirantes. O prazer é todo nosso, o Secov que agradece e se coloca sempre à disposição do Grupo Band para que for preciso. Kelma, eu sei que recentemente vocês tiveram um encontro com o prefeito, com representantes da prefeitura, nesse começo de ano, e esse encontro significou o quê, exatamente? Esse encontro foi bastante importante, foi solicitado não só pelo Secov, mas hoje nós somos praticamente 13 associações unidas e juntas, lutando e trabalhando em prol da cidade de Campinas. E nós deliberamos por fazer esse encontro com o prefeito, que atendeu nossa solicitação rapidamente, queremos até deixar aqui um agradecimento a ele, onde nós fomos levar ao prefeito os nossos anseios e as nossas preocupações, porque Campinas é uma cidade extremamente importante dentro da região metropolitana de Campinas e precisamos de atitudes e de procedimentos dentro da municipalidade para que a gente continue pujante, continue crescendo, continue empregando e continue dando à região a importância que ela tem. Isso que é o mais importante. E os temas foram levados ao prefeito, ele recebeu com muita, vamos dizer assim, sabedoria, como é o perfil dele. Já estamos com reuniões dos secretários agendadas para essa semana, inclusive amanhã teremos 2 delas, onde nós vamos falar sobre vários assuntos, desde IPTU, outorga onerosa, revisão da Lei do 208, o plano de manejo da cidade. Então, assim, tem vários. O centro de Campinas, que é um anseio bastante grande, acho que de toda a população. Então, nós temos temas aí para discutir o ano todo. Eu estava dando uma olhada no material que a sua assessoria de imprensa mandou para a gente e eu vi um termo lá, você até usou aqui agora, que eu nunca tinha ouvido falar, que é outorga onerosa. Então eu vou perguntar para você que bicho é esse? É um bicho esdrúxulo, mas que ajuda muito a construção civil. Na verdade, é quando você tem um terreno e você precisa... falando em linguagem fácil, tá? Que senão fica difícil todo mundo entender. Você tem um terreno, você tem um índice de participação e de construção, você compra um valor a mais para construir mais do que aquele terreno lhe permite construir. Isso chama outorga onerosa e isso tem uma tributação e tem uma incidência de, vamos dizer assim, de pagamento que você faz à municipalidade para compensar o uso maior daquela propriedade, daquele terreno. Mas para fiscalizar numa cidade do tamanho de Campinas, só para não ficar, para nem ir para a região metropolitana, só para falar de Campinas, com bairros distantes, 1 hora do centro, não é fácil não, hein, Kelma? Não é fácil, mas na verdade a outorga onerosa, ela não atinge todos os terrenos, ela atinge especificamente alguns bairros, algumas localidades, onde exatamente a concentração traria uma necessidade de melhoria viária, de melhoria de encanamento, de eletricidade, melhorias que tem capacidade para receber aquele número a mais de imóveis que você precisa construir. Você falou também do IPTU, mapa de valores ou as alíquotas do IPTU, esses assuntos também são discutidos com a municipalidade? Sim, são discutidos, inclusive amanhã as associações estarão na prefeitura junto com o secretário de Finanças, a fim de que a gente possa levar os anseios da população, dos índices de cobrança, do próprio mapa de valores, que na nossa opinião precisa ser analisado com cautela e com carinho, para que a gente não inviabilize a cidade. Porque eu acho que, é óbvio, o IPTU é importante para a cidade, importante para o mercado, mas ele não pode inviabilizar os empreendimentos e o próprio mercado. Estamos conversando com a Kelma Camargo, que é a diretora regional do Secov, SP. O Secov é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais. Você falou também, instantes atrás, da revitalização do centro, e essa é uma demanda antiga e que quem mora no centro principalmente sente, né? É duro falar isso, mas as pessoas, estou dizendo aqui das pessoas que moram lá, que falam até de um certo abandono
do centro da cidade. Como é que o Secov pode ajudar nesse processo? Bom, o Secov já fez um plano de trabalho de revitalização do centro, inclusive colaborou bastante quando foi feito dentro da prefeitura aquela lei de incentivo ao retrofit, à reestruturação do centro. O Secov se debruçou sobre isso e forneceu o material para a municipalidade. Só que, na verdade, o que a gente sente é que não basta só isto, só incentivo. Eu digo isso com muita propriedade porque eu sou uma pessoa que vivi no centro e cresci no centro. E confesso a você que hoje eu não tenho mais coragem de ver o meu centro de Campinas como ele está. Tá? Porque aquilo era maravilhoso, aquilo era um lugar lindo de se caminhar, de se andar e de usar. Hoje ele simplesmente agrega e recebe meliantes vindo de toda a região e ali se instalam. Então a gente não consegue crescer o centro. Este é um assunto que nós vamos tratar também nos próximos dias com a municipalidade, de novos, vamos dizer assim, sugestões, ideias para que a gente restaure o centro, porque na verdade o centro só vai voltar a ser pujante se nós levarmos pessoas para lá. Não adianta investir em patrimônio, imóvel, se nós não conseguirmos levar a população para lá, com restaurante, com bares, com atividades, porque esta movimentação é que afasta aquelas pessoas que estão ali só para dormir do centro. Se tiver muita gente andando, movimentando, caminhando, eles não querem esse movimento, eles não querem essa atitude. Eles querem um local para dormir, para ficar e para morar, porque hoje eles praticamente moram naquelas ruas. Tá? Então essa vai ser o nosso desafio de 2025, levar a municipalidade, aos nossos secretários e ao nosso prefeito, ideias e sugestões para a gente levar a população para o centro de Campinas. Nós sabemos, óbvio, por que o centro de Campinas ficou assim. Nós perdemos boas e importantes atividades dentro do centro. Perdemos o poupa-tempo, perdemos as universidades, perdemos o fórum, perdemos várias coisas. Então, isto afastou a população do centro. Nós precisamos trazer esta população para o centro novamente, para que ele possa voltar a ser o centro de Campinas. Sem contar aquelas empresas, lojas tradicionais. Kelma, você, eu até peço permissão para você para falar aqui um pouco da minha família. Meu pai foi sapateiro durante muito tempo, trabalhou no centro da cidade. Minha mãe foi funcionária de um hotel chamado Hotel Astoria. Eu acho que é na rua Regente Feijó que funcionava. Mas a diferença do que você está dizendo, eu acho que essa questão, isso é uma palavra de um leigo, eu não acho que a questão técnica, a questão do centro da cidade seja uma questão só técnica, mas eu acho que é uma questão de paixão, Kelma. Eu acho que as pessoas precisariam se apaixonar de novo pelo centro da cidade. Os cinemas que foram embora, vai falar assim, mas esse cara é velho e fica chorando. Eu não estou chorando, só estou falando de uma coisa que era realidade, não é, Kelma? Somos saudosistas, porque naquela época nós vivíamos o centro, nós descíamos de bonde, parávamos na pastelaria, comíamos pastel no final lá da General Osório, onde parava o bonde, e aquilo era uma delícia. Nossa, bonde. Subíamos a Glicério e tomávamos chá no Términus. Verdade. Quem que não tomou chá no Términus da nossa época? Verdade. É certo? Então, assim, isto é saudosismo, mas é um saudosismo produtivo, um saudosismo que precisaria levar as pessoas a novamente se apaixonar pelo centro de Campinas, que foi pujante. Tinha excelentes lojas, tinha lojas maravilhosas, fantásticas. Hoje nós esvaziamos o centro e queremos que aquilo não seja tomado por pessoas que estão ali só para dormir e viver e fazer suas necessidades em qualquer canto, em qualquer lugar. Que também é uma judiação, que também não é aceitável. Entendeu? Mas precisamos de uma atitude, de uma atividade que precisa ser em conjunto. Tá? Dentro da municipalidade, todas as áreas que afetam o centro precisam se unir para levar novos restaurantes, para levar novos cinemas, né? Levar o próprio teatro. Lembra? Nós tínhamos a própria igreja. Levar todo mundo de volta para a missa da catedral. Nós íamos para a missa das 18 horas, aquilo era lotado. Lembra-se? Verdade. Deixando um pouco de lado o centro da cidade, Kelma, eu também estava lendo a respeito da APA do Campo Grande, que também é um assunto. Nossa, aquela região lá, o que tem de aproveitador, de pessoas que tentam
O cara é um absurdo. A pessoa loteia um terreno que não é dela. Isso também, esse vai ser um trabalho também de ponta e monstruoso para ser feito, né, Kelma? Isso tem sido uma luta nossa há muitos anos, porque esse é o grande mote das áreas de Campinas. Porque enquanto se discute e se briga porque não pode crescer a área, porque não pode lotear, as pessoas invadem e fazem exatamente aquilo que as empresas sérias, que os loteadores sérios, que as entidades sérias querem fazer. Lotear com racionalidade, levar infraestrutura e colocar aquele local para funcionar com habitabilidade digna. E hoje o que a gente vê, grandes áreas invadidas e loteadas. Invadidas e loteadas, sem qualquer tipo de infraestrutura, onde depois de um certo tempo vai lá, bom, então é melhor a gente legalizar isso e deixar todo mundo usar. E isso é que nós temos lutado contra, isso que nós temos procurado evitar continuar acontecendo em Campinas e na região. E essa desculpa que essas pessoas usam de que um imóvel é muito caro em Campinas, Kelma? Assim, na verdade, eu discordo disso, lógico, por uma questão técnica, porque hoje nós temos dentro de Campinas, além do sistema Minha Casa Minha Vida, nós temos a Coab, nós temos empreendimentos de baixa renda para atender e receber essas pessoas. É que, na verdade, elas não querem isto, porque elas não querem o empreendimento aonde ele pode ser construído com qualidade, com infraestrutura. Ela quer morar aonde ela acha que é melhor para ela. E é isto que é a grande dicotomia entre esse grupo de pessoas e os técnicos e as grandes empresas que querem fazer a coisa certa. O ano de 2024 você classifica que foi bom para o setor de vocês, setor de imóveis? Foi bom. Nós tivemos um grande crescimento, tivemos um excelente movimento se comparado a 2023, tivemos bons lançamentos, a população pôde adquirir o imóvel digno para morar, e eu acho que assim, a avaliação foi extremamente positiva para 2024. E agora 2025? Cautela. Essa é a palavra. Cautela. Mas cautela por quê? Porque nós temos 3 grandes pontos que nos pede cautela. Juros altos, portanto, não adianta você construir se você não conseguir vender, porque os juros estão altos, e quanto mais alto, ele compromete mais a renda do adquirente. Os insumos estão crescendo, o custo crescendo, e legislação clara e objetiva junto à municipalidade. Vamos com o Band Negócios dessa semana, entrevistando a Kelma Camargo, que é diretora regional do Secov SP. No bloco anterior, a gente estava falando de perspectivas para 2025, das expectativas para 2025. E eu quero saber de você, Kelma, se tem aí lançamentos previstos para agora, para esse novo ano. Não, lançamento sempre tem. Sim, o mercado se mantém ativo, mesmo porque foram projetos que foram aprovados ainda em 24 e que vão iniciar suas obras e suas atividades agora em 2025. Então, Campinas sempre tem empreendimentos subindo e sendo construídos. Isso não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é que isto ocorra ao longo de 2025 e que a gente tenha condições de manter este mercado ativo durante todo o ano. E para todo tipo de consumidor, né? Para todo tipo de consumidor. Não temos o interesse, o anseio do Secov é que as empresas continuem lançando para que a gente possa levar para as pessoas a moradia digna, desde o Minha Casa Minha Vida até alto padrão. O importante é que o mercado se mantenha ativo. E eu estava vindo outro dia, lendo uma reportagem aí nos jornais da cidade, dizendo que o mercado ele é muito dinâmico e se na época da pandemia as pessoas decidiam escolher um apartamento até sem garagem, porque ela estava trabalhando em casa, preferia ter um escritório do que ter uma garagem, hoje o mercado mudou muito e isso que você disse, de que tem apartamento para todo mundo, para todo tipo de renda, para todo tipo de pessoa. É só você querer ser proprietário de um imóvel, né? Exatamente. A área da construção civil, ela cresceu muito e eu acho que a pandemia ajudou muito nesse aspecto, tá? Porque as pessoas passaram a ser mais exigentes, então elas começaram a pensar melhor no que elas queriam para a vida delas, para moradia. Então muitos deixaram aqueles apartamentinhos pequenos, foram para casas, porque não adiantava pensar que ia para casa só para dormir,
ali, elas passaram a viver aquela realidade. Então, assim, hoje o mercado tem para tudo. Tudo que você pode imaginar, nós temos no mercado. E eu estava vendo outro dia na página do Secov que Campinas está entre as 5 cidades que mais lançaram imóveis no terceiro trimestre de 2024. Tem até o número aqui de unidades, 2.279 unidades. E é só você andar pela cidade, é só você olhar um pouquinho para cima, você vê que o mercado é um mercado que cresce, não é, Kelma? Perfeito, o mercado cresce e não cresce em um único lugar. Você pode ver que a cidade toda está pulverizada com obras e construções, porque, na verdade, a construção civil precisa levar moradia para todos os locais, para todos os espaços onde você percebe que você tem público e que você vai atingir o público que necessita daquela moradia. E eu acompanhei muitos os lançamentos dos apartamentos de programa Minha Casa Minha Vida, e quantas vezes eu vi que para você poder construir lá um número de apartamentos, se você tivesse que cortar algumas árvores, que às vezes você tem que cortar umas árvores, você era obrigado a plantar outro tanto de árvores num outro lugar. As normas para se conseguir um terreno, para poder construir, são muito rígidas em Campinas? Sim, as normas são bastante rígidas e assim, o mercado não acha que isto é o impeditivo, não é isso. Eu acho que as regras precisam ser rígidas porque elas precisam, na verdade, ter um objetivo, que é o objetivo de dar àquele comprador um local digno de moradia. Então ele precisa saber que quando ele for para aquela moradia, houve um estudo, houve uma entrega. Se eu precisei tirar árvores aqui, eu tenho que fazer aquilo que a gente chama de compensação, eu tenho que levar essas árvores para outros lugares, mas que eu preciso disso para que a cidade se mantenha organizada. Eu não posso, e eu deixo isso muito claro, nós não podemos permitir as invasões que não cuidam disso, que não se preocupam com isto e que acabam levando uma população para uma área que muitas das vezes nem podem ir para lá. Nós já vimos isso em Campinas várias vezes. Há áreas tomadas que não podem ser ocupadas. Então a legislação precisa ser rígida, mas ela precisa ser rígida com todo o mercado. Tá? Não só com a construção civil, mas também com as invasões. Você falando de invasão, eu queria saber se há uma preocupação do Secov com imóveis que estão fechados no centro da cidade, por exemplo, que acaba sendo, a pessoa olha e fala, opa, não tem ninguém morando aqui, daqui a pouco eu quebro uma fechadura e entro lá. Há essa preocupação? Sim, há essa preocupação e acho que se você caminhar no centro ou caminhar na região, você vai ver que muitos dos imóveis que foram desocupados foram demolidos. Você percebe isso. Por quê? Por conta das invasões. Das invasões. Isso é uma providência muito grande. Um outro aspecto que eu queria abordar com você, Kelma, a gente está conversando com a Kelma Camargo, que é a diretora regional do Secov. Durante muito tempo, eu ouvi dizer que os empresários, que as incorporadoras corriam de Campinas porque as leis eram muito difíceis de serem cumpridas. Eu queria saber se isso mudou e se os empresários estão sendo atraídos de novo para Campinas. Na verdade, isso existiu, isto mudou. Eu quero dizer a você, e acho que precisa fazer mesmo um voto de agradecimento à gestão Dário, que aproximou a secretaria aos empresários para que a legislação fosse melhor esclarecida, fosse melhor aplicada. Então, isto ocorreu sim, e isto é um mérito que a gente não pode tirar do nosso prefeito. Ele auxiliou o mercado, ele aproximou o mercado da municipalidade para trazer regras claras e objetivas. Porque se você cumpre regras e cumpre a lei, você não precisa de subterfúgios para construir. Tá? Eu acho que isto é um grande passo, isto é muito importante. As regras precisam ser rígidas, precisam ser cumpridas, mas precisam ser claras. Os alvarás saem rapidamente em Campinas? Não. Não, nós tivemos agora recentemente um problema com a prova fácil, né? Que o Ministério Público suspendeu a legislação do governo estadual que implantou a prova fácil, que correu muito bem, e agora estamos numa discussão e estamos num trabalho para retomar esta legislação, a fim de que facilite e ajude a construção civil desses imóveis que passam pela prova fácil para caminhar um pouco mais. Mas nada que a gente não tenha condições de
acertar a legislação, organizar a legislação, contando sempre com o apoio não só do Executivo, mas também dos vereadores, da Câmara Municipal, que tem nos atendido também bastante bem, tem estado sensibilizado pelo crescimento da cidade também. Você acha que tem gente que começa a construir, por exemplo, sem alvará, ou que tenta a obtenção do alvará com a obra em andamento? Tem isso? Eu acho difícil, não as grandes empresas e as empresas sérias. Pode até acontecer, porque eu não vou ser cínica a ponto de dizer que a gente nunca viu uma obra começar sem, mas é muito difícil. Eu acho que as grandes empresas, as empresas que estão no mercado, que têm nome, que vendem seus imóveis, elas têm o rigorismo da lei, elas têm o registro, têm que passar por cartório, têm que passar pela municipalidade. Acho muito difícil você iniciar uma obra de grande porte sem um alvará, sem nada, para depois tentar legalizar. Isso é um risco muito grande. Nós temos 20 cidades aí, 19 além de Campinas, da região metropolitana de Campinas. Eu quero saber se esses outros prefeitos também recorrem ao Secov para ter uma dica, para assistir uma palestra, para ver como é que eles podem... Porque assim, a gente costuma muito aprender com os erros dos outros. Às vezes o camarada não tem tempo para errar. Ele fala, eu preciso pegar uma dica rápida porque eu quero começar certo. Saber se você oferece essa assessoria também para prefeituras da RMC. Na verdade, toda vez que o Secov faz um evento aqui em Campinas, eu quero dizer a você que nós temos a grande satisfação de receber, se não o prefeito e secretários das cidades do entorno, e isso nos deixa muito gratificado para passar esse conhecimento, para passar essa experiência para outras localidades. O Secov promove cursos? Sim, tem vários cursos, tem várias palestras, basta entrar lá no nosso site e você tem uma gama imensa de assessorias e de orientações. E como diretora regional, o Kelma, você tem... existe o Secov São Paulo, que é a nave-mãe, mas você tem autonomia total para resolver as suas demandas aqui. Perfeito. Olha, nós temos uma diretoria em São Paulo extremamente técnica e objetiva, e nós temos autonomia para caminhar em cada região como precisa ser caminhado. Lógico que nós nos reportamos sempre a eles estão sempre ao par do que está acontecendo, mas nós caminhamos com a realidade da localidade. Não adianta eu querer trazer uma realidade de São Paulo para Campinas. Campinas é diferente da cidade de São Paulo, completamente. Tá? Pode ter alguns pontos que a gente converge, mas na grande maioria nós somos Campinas e eles são São Paulo. Agora eu quero uma pergunta muito particular que eu vou fazer para você, porque eu não sou empresário, eu não tenho uma grande faixa de renda, eu não tenho nada disso. Mas outro dia eu fui ajudar minha filha a procurar um apartamento. O Kelma, os apartamentos estão cada vez menores. O que está acontecendo, Kelma? Ou a impressão? Não, é que nós tivemos uma época em que as pessoas queriam imóvel só para dormir. Só para dormir. Tá certo? E outra, não podemos esquecer, hoje a oferta de terrenos não é como antigamente. Então, hoje nós temos terrenos menores onde nós precisamos colocar imóveis menores, diferentemente do passado, que você construía apartamentos de 130, 140 metros com muita tranquilidade. Hoje você só consegue com 90, 70 metros quadrados. Então, assim, hoje a realidade é diferente e as pessoas estão diferentes. E também há a vantagem também, e depois também quem quer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de comodidade, procura também condomínios fechados, que também é uma forma de você viver. Você vai pagar mais por isso, claro, porque tem mais segurança, a criança pode brincar lá com tranquilidade, mas também há bons imóveis em condomínios fechados, não é? Sim, então, muitos. Campinas e região tem excelentes imóveis em condomínios, que nós estamos então falando dos imóveis horizontais, e realmente você acaba encontrando muita, vamos dizer assim, muita oferta boa nesse aspecto e nesse sentido. Agora, o que cresce mais? Imóvel horizontal ou vertical? Bom, por uma questão de agilidade de mercado, óbvio que o vertical, em Campinas principalmente. Tá? Mas, por exemplo, regiões como Valinhos, Vinhedo, Louveira, cresce o horizontal, tá? Porque é uma outra realidade. Mas Campinas, o vertical ganha disparado.
Se eu quiser comprar uma chácara, o Secov pode me ajudar também ou não? As empresas ligadas ao Secov com certeza lhe ajudarão e terão muito prazer. É isso que eu ia falar. No Secov, é uma rede que está... É assim, se alguém procura o Secov, ele não sai sem informação e sem ajuda. Não sai, sem orientação e sem encaminhamento. Me fala uma coisa que o Secov faz que eu não sabia. Além de administrar toda a gama do mercado imobiliário, nós também auxiliamos as empresas a tirar certificado digital, que é uma coisa que ninguém imagina, né? Mas todas as empresas ligadas ao Secov podem tirar certificado digital por lá. Nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria de empreendimentos, tem uma gama imensa. Ajuda para administradores de condomínio, tem também? Tem também. Administradores de condomínio, compra e venda, parte de locação, toda essa gama está dentro do Secov. Porque eu imagino que, principalmente falando de condomínio, né? Aliás, participar de reunião de condomínio é uma coisa chata, mas ela é necessária. É a coisa mais gostosa que a gente faz. Você acha isso? Muito. Então eu vou, na próxima reunião do meu condomínio, eu vou pedir para você me representar. Irei com prazer. Porque, olha, eu sei que os assuntos todos são discutidos lá, é muito importante para a vida do condomínio, mas você acaba sabendo da vida do condomínio ali naquela reunião, né? Quem paga, quem não paga, o que pode fazer, o que não pode. O mais importante é participar, porque se você não vai, as outras pessoas acabam tomando decisão por você, né? Perfeitamente. E isso é algo extremamente importante. E não adianta reclamar depois, porque a lei é muito clara nesse aspecto. Se você não decidiu, alguém vai decidir por você. Nós conversamos hoje com a Kelma Camargo, que é a diretora regional do Secov, que é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, nessa parceria aqui do Grupo Bandeirantes, da Band Mais com o Band Negócios. Nós estaremos sempre atentos, sempre alerta, trazendo muita informação e prestação de serviço para você.